Então, quem é Luísa Picarreta e por que devemos estar ligados a ela? Então, no volume, não sei qual volume que não está escrito aqui, mas no dia 17, no volume 17, no dia 17 de 7 de 1906, é que a data está meio confusa aqui. Volume 17, no dia 17 de julho de 1906. Hoje de manhã, vi Jesus abençoado com uma chave na mão e ele me disse: minha filha Luísa, essa chave é a chave da minha vontade. Convém alguém, você, né, que mora na minha vontade, a ter a chave para abrir e fechar como bem entender e levar o que quiser dos meus tesouros. De fato, vivendo de minha vontade, ela cuidará de meus tesouros, mais do que se fossem seus, porque tudo o que é meu é dela, da alma, né? E ela não os estragará, ao contrário, ela os dará aos outros, ou tomará para si o que puder me dar mais honra e glória. Portanto, eis que eu lhe entrego a chave, Luísa. Cuide dos meus tesouros. Então, Jesus ele não dá só para Luísa, né? Convém que alguém que mora na minha vontade, ela viveu, né? Ela foi especial e nós também somos especiais se nós seguirmos a vontade divina, morarmos na divina vontade. Então, convém a alguém que mora na minha vontade a possuir a chave para abrir e fechar como bem entender e levar o que quiser dos meus tesouros. De fato, vivendo da minha vontade, essa alma cuidará de meus tesouros mais do que se fossem seus, porque tudo o que é meu é dela e ela não os estragará. E aí eu fico me imaginando eu como eu sou, né? Eu sou tão cuidadosa com esses livros do céu que eu não deixo ninguém, né, mexer, né? Não deixo ninguém relar a mão, né? Tá tudo salvo no HD, com o maior cuidado, sabe? Salvei um monte de lugares com esses livros do céu, um monte de blog com várias assinaturas diferentes, para não perder esse conteúdo por nada nesse mundo, sabe? E assim, eu vivo dessa graça de poder entender, de viver meditando, né, os conteúdos, tentando compreender tudo. E é maravilhoso, gente, esses tesouros de Jesus, esse material que Jesus oferece para nós através dessas místicas, não só a Luísa, mas através das outras também, né, que nós temos à disposição aí, é muito maravilhoso. Então a gente pode realmente mergulhar nesses tesouros que Deus nos concede. E esse tesouro da divina vontade é precioso. Eu gostaria muito de poder falar mais claramente como eu vivo, né? Mas é aos poucos, não dá para falar de uma vez, né? Como é a minha vida na divina vontade a vida na divina vontade é muito particular de né? Cada pessoa tem o seu escritório, como Jesus mesmo disse, né? É muito particular. A nossa vida tem que ser a vida de Maria e Jesus em Nazaré, como eles viveram, né? E cada um tem uma forma de como colocar isso em prática na sua própria casa, na sua própria família. Então, tem várias coisas que Deus vai revelando pra gente, ensinamentos diários, né, de como a gente agir. E essa submissão ao esposo, no meu caso, é muito importante, né? E ao mesmo tempo que eu sou submissa ao meu esposo, ao mesmo tempo eu também tenho que falar umas coisas para ele no momento certo, né? Também sou instrumento de Deus, de sabedoria, para poder indicar o caminho, né? Para poder fazer alguma coisa em direção a Ele, que Deus possa também utilizar de mim para as graças cair sobre a vida do meu esposo, da minha família, dos meus filhos, né? Então é muito importante a gente poder receber essas inspirações, como está escrito no livro do céu, que as inspirações que o Senhor nos dá, né, precisam ser ouvidas, né? Não podem ser rejeitadas. Então a gente vai mergulhando nesse particular da vida na divina vontade diariamente. Ele nos dá realmente essa chave para que a gente possa abrir e fechar, né, e dar para os outros esse conteúdo. É o que eu mais amo, é dar isso para os outros. Eu choro, vocês veem assim que eu choro mesmo por causa que as pessoas não estão dando atenção, porque as pessoas não se interessam, e assim, e eu falo para as pessoas também, não adianta, né, tem gente que chega em mim e fala, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer assado para poder divulgar, e eu falo para as pessoas, não é assim, Jesus já falou para mim que é Ele que desperta o interesse das pessoas, não é a gente. Então, cada pessoa que a gente vai colocando, a gente vai lançando sementes, né? Mas quem vai fazer a pessoa, né,
receber esse conteúdo é Jesus, é só Ele que vai escolher a pessoa que vai abrir o coração para esse conteúdo, né? A gente não tem como saber, Então, nesse momento a gente fica realmente jogando, né? Jogando as sementes sem esperar nada em troca, sem esperar colher nada, que a gente conversou ontem, da gente amar a Jesus sem precisar ver a recompensa hoje, sem precisar colher isso hoje, não precisar buscar isso, né? E assim a gente vai caminhando. Enquanto ele estava dizendo isso, eu me senti imersa na vontade divina, tanto que não consegui ver nada além da vontade de Deus. E passei o dia inteiro neste paraíso de sua vontade. Que felicidade, que contentamento! Durante a noite, quando me vi fora de mim, continuei nesta atmosfera. E o Senhor acrescentou: veja, minha amada, para alguém que vive em minha vontade, não há graça que venha da minha parte. Vê vontade para todas as criaturas do céu e da terra, nas quais ela não participa como primeira. Não há graça que venha da minha parte, da minha vontade para todas as criaturas do céu e da terra, nas quais ela não participa como primeira. E isso é natural, porque quem vive na casa de um pai é quem abunda de tudo, é quem aproveita de tudo. E se os outros que estão do lado de fora recebem algo, é o excedente de quem vive dentro da casa. Mas quem pode dizer o que eu entendi dessa vontade divina? Essas são as coisas que não podem ser expressas. Que tudo seja para a glória de Deus. Então você, meu filho, minha filha, meu amado, né, modo de falar, né, Jesus que fala na minha boca às vezes, né, de tanto que eu leio aqui, ele fala minha filha, ele está te chamando também, meu filho, minha filha, né? Veja, minha amada, para alguém que vive em minha vontade, não há graça que venha da minha parte, né, da minha vontade para todas as criaturas, que essa pessoa não participe por primeiro. E isso é natural, porque quem vive dentro da minha casa, né, casa de um pai, eu sou pai, né, e quem quem mais se aproveita de tudo. Então, você que quer viver nessa divina vontade vai entender isso, você vai perceber que você está repleto, transborda, que você tem que dar para os outros esse conteúdo, que você tem que trabalhar para isso de alguma forma. Você não consegue, quando você ama Deus de verdade, quando esse conteúdo realmente entra na sua alma, você não tem medo, você não tem vergonha de apresentar esse conteúdo para as pessoas, você não tem medo e você não cessa, você não para, não é no primeiro não, né? Não é no primeiro desinteresse das pessoas que você desiste, né? Você vai, avança, você não, né, não para, você avança sem cessar e você faz de tudo para poder fazer alguma coisa todos os dias para Jesus poder ser conhecido através da sua divina vontade. Então, no volume 11, no dia 19 de fevereiro de 1913, depois disso, pareci ver pessoas ao meu redor e disse a Jesus: quem são elas? E Jesus: elas são aqueles que eu confiei a você, Luísa. Há algum tempo eu os recomendo a você. Cuide deles. Gostaria de formar esse vínculo de união entre vocês para tê-los sempre ao meu redor. E ele apontou para mim em particular. E eu disse: ah, Jesus, você se esqueceu da minha miséria, do meu nada e da extrema necessidade que tenho? O que devo fazer? E Jesus: minha filha, você não fará nada, assim como nunca fez nada. Eu falarei e operarei dentro de você, e falarei pela sua boca. Se você quiser, se houver boa disposição neles, eu me oferecerei por tudo, mesmo que eu deva mantê-la adormecida em minha vontade, mesmo que eu tenha que manter essa pessoa adormecida na minha vontade, eu acordarei quando necessário e eu vou deixar você falar com eles. Vou me deliciar mais ao ouvir você falar sobre minha vontade, tanto em vigília quanto em sono. Então, vocês imaginam, eu fico pensando assim, né? O que ele está falando aqui para Luísa, ele está falando para mim, agora, hoje, nesse momento, né? Dizendo para mim: olha, essas pessoas, está falando de nós aqui para Luísa, né? Ela, mostrou para eles, parecia ver pessoas ao meu redor e ele me disse, e eu disse a Jesus: quem são essas pessoas, Jesus? Eles são aqueles que eu confiei a você, Luísa. Há algum tempo, eu os recomendo a você, cuide deles. Gostaria de formar esse vínculo de união entre vocês, para tê-los sempre ao meu redor. E ele apontou para mim em particular.
E eu, Jesus, você se esqueceu da minha miséria e meu nada, da extrema necessidade que eu tenho, o que devo fazer? Nós fazemos isso com Jesus, né? A gente vê essa grandeza desse tesouro, a gente quer trazer isso para as pessoas, a gente quer falar para os nossos parentes, as pessoas não entendem, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem dar atenção. E aí você pergunta para Jesus, o que eu devo fazer? E Jesus diz, nada, né? Você não precisa fazer nada. Assim como você nunca fez nada, eu falarei e operarei dentro de você, falarei pela sua boca. Se você quiser e se houver boa disposição deles, eu me oferecerei por tudo, mesmo que eu deva mantê-los adormecidos em minha vontade. E eu o acordarei quando necessário. Eu vou deixar você falar com eles, vou me deliciar mais ao ouvir você, Luísa, falar sobre minha vontade, tanto em vigília como mais do que se fossem seus, porque tudo que é meu é dela, e ela não os estragará. Ao contrário, ela os dará aos outros, ou tomará para si o que puder me dar mais honra e glória. Portanto, eis que eu entrego-lhe a chave, cuide dos meus tesouros. Enquanto ele estava dizendo isso, eu me senti imersa na vontade divina, tanto que não consegui ver nada além da vontade de Deus, e passei o dia inteiro neste paraíso de sua vontade. Que felicidade, que contentamento! Durante a noite, quando me vi fora de mim, continuei nesta atmosfera, e o Senhor acrescentou, veja, minha amada, para alguém que vive em minha vontade, não há graça que venha de minha parte, da minha vontade para todas as criaturas do céu e da terra, nas quais ela não participa como a primeira. E isso é natural, porque quem vive na casa de um pai é quem mais utiliza de tudo e aproveita de tudo. E se os outros que estão do lado de fora recebem algo, é justamente o transbordar, o excedente de quem vive dentro. Mas quem pode dizer o que eu entendi dessa vontade divina? Essas são coisas que não podem ser expressas, que tudo seja para a glória de Deus. Então, claramente a gente vê, né, que quem vive na divina vontade é os primeiros. Né, os primeiros que vão colher frutos, né, ilimitados da graça de Deus. É isso que ele diz. Né? Então você está sendo convidado para ser esse filho que vai morar dentro da casa do Pai. Né? Não vai ser uma pessoa que vai depender de outros para chegar às graças para você. Você mesmo vai estar diretamente na fonte de Deus, né? Vivendo dessa fonte, dentro da casa do Pai. Volume 11, 19/2/2000 de 1913. Depois disso, pareci ver pessoas ao meu redor e disse a Jesus, quem são elas? E Jesus disse, elas são aqueles que eu confiei a você, Luísa, há algum tempo. Eu os recomendo a você, cuide deles. Gostaria de formar esse vínculo de união entre vocês, para tê-los sempre ao meu redor. E ele apontando para mim um em particular. E eu disse, Jesus, você se esqueceu da minha miséria e meu nada? E da extrema necessidade que tenho? O que devo fazer? E Jesus disse, minha filha, você não fará nada, assim como nunca fez nada. Eu falarei e operarei dentro de você, e falarei pela sua boca. Se você quiser e se houver boa disposição neles, e eu me oferecerei por tudo, mesmo que eu deva mantê-los adormecidos em minha vontade, e eu o acordem quando necessário. Eu vou deixar você falar com eles, vou me deliciar mais ao ouvir você falar sobre minha vontade. Então, a gente vê que Jesus ele utiliza da pessoa para fazer essa divina vontade, né? A gente não precisa se preocupar, né, em como falar. A gente só se coloca à disposição e deixa Jesus falar por nós, né? E aí as palavras vão surgir se a gente tiver boa vontade e se a pessoa que está ouvindo também tiver boa vontade, ela vai entender. Isso eu garanto para vocês, né? Sempre quando eu acho difícil é quando eu justamente consigo falar melhor da divina vontade e quando eu falo com alguém que está interessado, a pessoa entende absolutamente tudo sem nenhum problema. Então, quem realmente está aberto vai entender tudo que a gente falar sobre a divina vontade, amém? Volume 12, 29 de janeiro de 1919. Agora, o primeiro elo que ligou o verdadeiro viver em minha vontade foi minha humanidade.
Minha humanidade, identificada com minha divindade, nadou na eterna vontade e seguiu traçando todos os atos das criaturas para torná-las suas, para dar ao Pai uma glória divina por parte das criaturas e trazer o valor, o amor, o beijo da vontade eterna a todos os atos das criaturas. Nesta esfera da eterna vontade, eu pude ver todos os atos das criaturas, aqueles que podiam ser feitos e não foram feitos, e também os bons atos feitos de má vontade. E eu fiz aqueles que não haviam sido feitos e refiz todos aqueles feitos mal. Agora esses atos que não foram realizados, exceto somente por mim, estão suspensos em minha vontade, e espero que as criaturas venham a viver em minha vontade e repitam em minha vontade o que eu fiz. É por isso que eu escolhi você, Luísa, como segundo elo de conexão com a minha humanidade, um elo que se torna uma com a minha, à medida que você vive na minha vontade e repete os meus próprios atos. Caso contrário, deste lado, meu amor permaneceria sem sua manifestação, sem glória da parte das criaturas por tudo que minha divindade operava dentro da minha humanidade, e sem o propósito perfeito da criação que deve ser encerrado e aperfeiçoado em minha vontade. Seria como se eu tivesse derramado todo o meu sangue e sofrido tanto, e ninguém soubesse disso. Quem me amaria? Que coração teria sido abalado? Ninguém. E, portanto, em ninguém eu teria tido os meus frutos. A glória da redenção. Interrompendo o ditado de Jesus, eu disse: meu amor, se há tanto bem nesta vida, na vontade divina, por que você não a manifestou antes? E ele disse: minha filha Luísa, primeiro eu tive que dar a conhecer o que minha humanidade fez primeiro para a humanidade conhecer, para as pessoas, e o que ela sofreu externamente, o que a minha humanidade, a minha pessoa, Jesus, que viveu 33 anos na Terra, fez e sofreu, para poder dispor as almas para saber o que a minha divindade fez dentro de mim, no interior, no momento em que eu estava na minha alma agindo em direção a Deus. A criatura é incapaz de entender o meu trabalho todos juntos. A divindade, na humanidade, não consegue entender. Por isso, continuo me manifestando pouco a pouco. Por isso que ele aparece para Valtorta, apareceu para Santa Faustina, apareceu para a monja Cecília Bage. Por isso que várias outras místicas receberam conteúdos, a Santa Maria de Ágreda, a Mariana de Jesus Torres, Padre Pio e tantos outros que a gente sabe que, a Elizabeth da Trindade, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros, foram conhecendo Jesus. Essas são mulheres, fora os homens, foram conhecendo Jesus na sua humanidade. E ele foi divulgando para as mulheres um pouquinho do que ele fez na divindade. Mas as mulheres é que entenderam o que Jesus fez na sua divindade, E aí a gente vai entendendo, que quanto mais a pessoa é simples de entendimento, mais Jesus vem se manifestar para essa pessoa, para trazer esse conteúdo, porque a pessoa ela não tem muito o que ela acrescentar, Os homens têm essa teologia, têm essa ligação teológica, e aí ele escolhe mulheres para poder se manifestar nesse tempo agora, para falar dessa verdade nova, dessa mudança, dessa divindade. E para Luísa foi a única verdadeiramente que recebeu esse conteúdo mais assim, referente à divina vontade. Teve outras que receberam alguma coisa da vida interior de Jesus, como a monja Maria Cecília Bage, a Valtorta, recebeu alguns entendimentos, mas aí a Valtorta viu mais o externo também, porque ela observou atitudes, olhares, ela observou coisas externas, porque ela estava presente nas cenas, E a Luísa não. A Luísa ela esteve presente no interior, entendendo o que Jesus estava sentindo. Então, é diferente. Então, a gente tem esse conteúdo todo de novidade que Jesus mesmo está dizendo. A partir de então, seu elo de conexão comigo e os elos de outras almas serão conectados e terei um grupo de almas que, vivendo em minha vontade, refarão, aqui está falando refazerão, mas eu acho que nem sei se existe essa palavra, nem sei. Farão novamente, Repetirão todos os atos nas criaturas. Eu receberei a glória dos muitos atos suspensos, feitos somente por mim, também das criaturas, e estes de todas as classes, virgens, sacerdotes,
leigos de acordo com o seu cargo. Eles não vão mais operar humanamente, mas antes, à medida que penetram na minha vontade, seus atos se multiplicam para todos de uma maneira que é totalmente divina. Receberei das criaturas a glória divina de muitos sacramentos administrados e recebidos de maneira humana, de outros profanados, de outros manchados de interesse e de muitas boas obras pelas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Anseio muito por este tempo. E você, Luísa? E você, Luísa? Aí ele vai acrescentar mais coisa aqui, que daí eles não colocaram aqui nesse trecho aqui que eu tô lendo no site. Mas aí, depois a gente pode, parar para ler. No volume 12, tá lá no meu blog. Procura lá, no dia 29 de janeiro de 1919, o trecho inteiro que falta. Mas aqui, é muito fácil a gente tentar entender, dominar, entrar nesse universo. Eu falo aqui bastante que a gente vai viver a vida de Jesus, que a gente vai viver nessa divina vontade, Ele vivendo em nós, e nós vivendo nele, a gente, vivendo, confirmando todos os atos, na divina vontade, repetindo os nossos atos, como Jesus os fez quando Ele estava humano na terra. E Ele quer que a gente repete esses atos de forma perfeita, Aí Ele fala aqui, interrompendo, aí ela pergunta, interrompendo o ditado de Jesus, eu disse, meu amor, se há tanto bem nesta vida, na divina vontade, por que você não a manifestou antes? Aí ele fala, minha filha, primeiro tive que dar a conhecer o que a minha humanidade fez e sofreu externamente, para dispor as almas para saber o que a minha divindade fez por dentro. A criatura é incapaz de entender o meu trabalho todos juntos, por isso continuo me manifestando pouco a pouco. A gente já falou disso. Então, a partir do seu elo de conexão comigo, os elos de outras almas serão conectados. Então, olha só, gente. Olha o trabalho da alma da divina vontade. Olha o nosso trabalho. Por isso que eu fico batendo na tecla. Parem de fazer tudo e comecem a viver a divina vontade. Para você viver isso que Jesus está pedindo. Olha aqui. Tá? Então, quando eu choro aqui, que eu reclamo aqui, que eu brigo com vocês falando, parem de rezar outras coisas, para de ir atrás de outras coisas, dos méritos de vocês próprios. Não é para correr atrás dos seus méritos, o seu jeito de rezar, a sua forma de fazer, esquece isso aí. A partir de agora você não tem vida mais, você vai dar a sua vontade para Jesus, você vai dar a sua vida para Jesus, não é isso que você tanto quer, não é isso que você está esperando, não era essa oportunidade, não era essa oportunidade que você estava esperando, chegou nas suas mãos, Jesus te chamando para você fazer uma nova missão, para você assumir uma nova postura agora, a partir de hoje, De repente você está trabalhando na mesma missão há tanto tempo, Jesus está parando, para um pouquinho agora, obrigado até agora, vamos partir para frente agora, nós temos vamos prosseguir, vamos renovar, vamos fazer algo diferente. Aí ele fala aqui, a partir do seu elo de conexão comigo, os elos de outras almas serão conectados. Quem são essas outras almas? Nós. E terei um grupo de almas que, vivendo na minha vontade, vão refazer todos os atos das criaturas. Vocês estão entendendo? Fazer todos os atos. Desde Adão até o último homem que vai viver na terra. Vamos refazer todos os atos das criaturas. E eu, Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, receberei a glória dos muitos atos suspensos feitos somente por mim, porque ele fez, lá em cima ele falou, é por isso que eu escolhi você, Luísa, como segundo elo de conexão com a minha humanidade, um elo que se torna um com a humanidade. À medida que você vive na minha vontade e repete os meus próprios atos, então a gente vive para isso, a gente vai viver essa vida, então a gente não vai ficar fazendo os nossos atos particulares de rezar a novena, tal, de rezar não sei o que, a gente vai viver a vida de Jesus. Você me pergunta, mas como é isso? Gente, é só fazer a consagração da Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade, começar a rezar as orações da Divina Vontade, fazer as 24 horas da paixão. Vocês fazendo isso vai tomar conta, viu? Você pode ter certeza que vai assumir. E ainda estudar esses conteúdos da Divina Vontade para você entender como fazer mais isso perfeitamente, porque tem que entender. Você tem que conhecer. Jesus fala que tem que conhecer. Se não conhecer, não vai saber fazer nada. Então, olha o trabalho que vocês têm que começar, uma faculdade, praticamente. Vocês têm que entrar numa formação contínua.
E aí vocês ficam, não, mas eu vou fazer ainda a novena. Mas eu vou fazer ainda aquilo lá. Ainda vou ler a Bíblia inteirinha, eu tenho que primeiro começar de um jeito. Gente, se não fez até agora, não vai fazer mais. É a sua vontade humana agora. Você que está querendo fazer de novo, voltar lá para a coisa antiga e deixar isso aqui para depois. Não é para deixar para depois. A oportunidade é para hoje, para agora, e não é para deixar para amanhã. É para hoje, é para agora já. Tá? Um elo que se torna um com o meu. À medida que você vive na minha vontade, então, tá vendo? A partir de hoje, você repete meus próprios atos. Caso contrário, deste lado, meu amor permaneceria sem sua manifestação, sem glória das criaturas. Gente, tá vendo que Jesus... Meu amor permanece sem sua manifestação, sem a glória das criaturas por tudo que a minha divindade operava dentro da minha humanidade, e sem o propósito perfeito da criação que deve ser encerrado e aperfeiçoado em minha vontade. Seria como se eu tivesse derramado todo o meu sangue e sofrido tanto e ninguém soubesse disso. Quem me amaria? Que coração teria sido abalado? E ninguém. E, portanto, em ninguém eu teria tido meus frutos, a glória da redenção. Não adianta vocês falar para mim, não, mas Jesus está sendo adorado, Jesus está sendo amado, tem muita gente que está rezando, tem muita gente... Não estão rezando na divina vontade. Pergunta para a pessoa, alguém que você conhece da sua igreja, da sua paróquia, se alguém sabe quem é a Luísa Picarreta. Se a pessoa não sabe quem é a Luísa Picarreta, não sabe nada. Ponto final. Mas se você falar da divina vontade, a pessoa sabe, da divina providência, divina vontade, não é a mesma coisa. E aí ele fala claramente, se submeter à minha vontade não é a mesma coisa de viver na minha vontade, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele fala aqui milhares de vezes, um monte de vezes ele falou isso, uma porção de vezes. É uma palavra feia falar isso, mas várias vezes ele falou isso no livro do céu. Não é a mesma coisa. Os outros santos, eles submeteram-se à minha vontade, se conformaram à minha vontade, mas eu não tinha manifestado essa oportunidade, eu não tinha manifestado a vida na minha vontade ainda. Só para você, Luísa, é a partir de você que eu estou formando o segundo elo. E aí ele fala que a partir do seu elo de conexão comigo, os elos de outras almas, nós, serão conectados e terei um grupo de almas, nós, que vivendo em minha vontade vão fazer de novo todos os atos, né? Eu receberei a glória dos muitos atos suspensos feitos por mim, que Jesus já fez no momento em que ele vivia na humanidade de 33 anos na Terra. Hoje ele não pode, ele fala aqui no livro do céu, eu não posso fazer mais, não posso fazer esses atos. Eu preciso de almas que queiram fazer no meu lugar, comigo, eu fazendo nelas. Então é uma vida que você doa para Deus. A sua vida você doa para Jesus, para ele viver a sua vida na humanidade, ou viver a vida da humanidade dele de novo em nós. É muito lindo isso. Meu Deus, servir a Jesus dessa forma, quem que não gostaria? Mas tem o seu preço, mas vale a pena, né? Eles não vão mais operar humanamente, tá vendo, gente? A gente não vai ser humano mais. A gente não vai operar humanamente. Mas antes, à medida que penetram na minha vontade, e para você penetrar na divina vontade, você tem que estudar muito o livro do céu. Penetrar em todo esse conhecimento. Não é simples assim, como você imagina. Tem que passar pelos testes. Tem que fazer os processos todos, né? Que ele vai fazer internamente em você. Então, é muito chão, tá? Então, eles não vão mais operar humanamente, mas antes, à medida que penetram na minha vontade, seus atos se multiplicam para todos de uma maneira que é totalmente divina. Tá vendo, gente? Seus atos se multiplicam para todos de uma maneira que é totalmente divina. Receberei das criaturas a glória divina de muitos sacramentos que foram administrados, comunhões recebidas, confissões, né? Todo tipo de sacramento da ordem, todos, matrimônio, todos recebidos de maneira humana, atos profanados, sacramentos profanados, manchados de interesse de muitas boas obras, pelas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Anseio muito por este tempo. Você vai consertar o mundo inteiro, desde quando o mundo foi criado. Fala sério. Fala sério. Você vai deixar passar essa oportunidade e ficar continuando a vida cristã mais simples possível que você conheceu lá na sua paróquia, que o catequista ensinou para você, que a irmã Zélia explicou, que o padre Fábio de Mello explicou, que o padre Jonas falou? Por mais que eles ajudaram você a chegar num lugar,
né? Agora, quem está te trazendo para chegar no lugar mais longe é Jesus propriamente. Ele mesmo pessoalmente. Ele pessoalmente te chamou para conhecer esse conteúdo e você penetrar nesse conhecimento. Você vai perder a oportunidade? Você vai continuar dando a mãozinha para os outros? Né? Ai, Aline, mas é tão bonito o livro da imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo, é tão bonito o livro do São Luís Maria de Montfort, é tão bonito, né, a história de São Tomás de Aquino, todo aquele conteúdo. Eu quero tanto estudar aquilo, eu quero tanto abrir mão. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se der para você ler um trechinho de cada coisa, de vez em quando você faz. Se for da vontade de Deus, Ele vai permitir que você faça. Pode ter certeza. Dentro da divina vontade, Ele faz a sua vontade de vez em quando. Mas você tem que abrir mão dela. Mas a minha vontade é uma coisa boa. Eu quero estudar, eu quero fazer teologia, eu quero tal, eu quero fazer filosofia, eu quero, né, ler os livros tal que ainda falta eu ler, tal. Né, quero ir para o convento, quero ser padre, quero, né? Quero fazer aquilo, quero... Vontade humana. Acabou. Não tem vontade humana mais. Mas como assim? Como é vontade humana sendo que é coisa de Deus? É complicado explicar para vocês, mas não dá para conciliar. A vida na divina vontade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Dá para rezar terço? Dá. Dentro da divina vontade. Ela vai explicar como que faz. Nossa, tá tudo explicado aqui. Como rezar na divina vontade, como rezar o terço, como rezar o rosário, como rezar, né? Mas principalmente, em primeiro lugar, sempre a divina vontade. As orações mudam bastante. Os atos que você vai fazer, você vai consertar esses atos das pessoas. Você vai consertar o jeito que as pessoas leem a Bíblia errado. Você vai consertar o jeito que as pessoas rezam errado. Você vai consertar o jeito que as pessoas vivem errado. Você vai consertar tudo. Você vai consagrar tudo isso, você vai oferecer tudo que você vive para consertar. A sua vida vai ser reparação completa. Você só vai reparar. Tá tudo explicado, o livro tá aqui pra gente poder aprender, tá tudo aqui. A gente precisa começar a fazer, tá bom? Vamos lá pro próximo. Volume 12, dia 2/9 de 1919. Quem quiser ler de novo, eu vou colocar esse link para vocês, tá? Tem o livro nosso, tem o livro do céu, os volumes para você poder lá conferir, para você ler de novo. Então, não tem problema. Se você tiver dificuldade para entender, quer ler de novo, lê, tá bom? Como é possível que eu seja... Aí ela pergunta. A Luísa não deixa barato, não. Ela pergunta tudo. Como é possível que eu seja o segundo elo de conexão com a sua humanidade? Existem almas tão queridas para você, sob cujos pés eu nem mereço estar, nem chego perto, nem chego aos pés. E então, a sua mãe inseparável, Nossa Senhora Mãe do Céu, que ocupa o primeiro lugar em tudo e acima de tudo, parece-me, meu doce amor, que você realmente quer me contar mentiras. No entanto, sou forçada pela obediência, com o tormento mais cruel da minha alma, a colocar tudo isso no papel. Meu Jesus, tenha piedade do meu duro martírio. Enquanto dizia isso, meu sempre amado Jesus, me acariciando, me disse: oh, minha filha Luísa, por que você se incomoda? Talvez você não seja a minha maneira usual de eleger, você não entenda a minha maneira usual de eleger do pó e formar grandes presságios, grandes coisas, né? Presságios de graça, grandes coisas. Toda a honra é minha. E quanto mais fraco e baixo for a pessoa, né? Mais eu sou glorificado. E então minha mãe não entra na parte secundária do meu amor, da minha vontade. Antes, ela forma um elo único comigo. Então, o elo da humanidade, Jesus, a mãe do Santíssima, está envolvida. Então, ela não pode formar dois elos, um separado do outro. Então, ela já está no elo principal, né? Que é o principal. E precisa de outro. Então, a Luísa foi esse segundo elo. Também é certo que tenho almas também mais queridas para mim, né? Muito queridas para ele. Mas isso não exclui que eu possa eleger uma em vez de outra, para a altura de um trabalho, para um ofício, e não apenas para um ofício, mas para a altura da santidade que convém aos vivos em minha vontade. As graças não eram necessárias para os outros, a quem não chamei de viver nesta imensidão de santidade da minha vontade. São necessárias para você, a quem elegi da eternidade. Nesses momentos mais tristes, escolhi você, Luísa, para que, vivendo em minha vontade, você me desse o amor divino, a reparação divina e satisfação que só podem ser encontrados na vida, na minha vontade.
Tá vendo, gente? Só podem ser encontrados na vida, na minha vontade. Os tempos, meu amor e minha vontade exigiram uma demonstração maior de amor no meio de tantos males humanos. Continuando então, receberei das criaturas a glória divina de muitos sacramentos, administrados e recebidos de maneira humana, de outros profanados, de outros manchados de interesse e de muitas boas obras pelas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Aí ele fala uma coisa muito importante: eu anseio muito por este tempo. Então é muito sério, ele pede muito para que esse tempo aconteça. Para que você que está ouvindo esse conteúdo agora, né, que você seja um desses filhos que vão fazer essas reparações que ele tanto anseia. Então, meu irmão, é muito importante. Vocês podem pensar mal, né, de como eu falo, da forma que eu dirijo a vocês, né, esse pedido implorando, mas é Jesus que está implorando em mim. É Ele que está pedindo essa docilidade, né, para você poder abrir mão da sua vontade humana. E a partir do momento que você começar a fazer a consagração à Nossa Senhora com a gente, a partir do dia 30 de abril, eu vou estar colocando o conteúdo da consagração aqui, né? E vocês, começando a viver esse momento, vocês vão perceber que Nossa Senhora vai falar pior do que eu. Ela vai piorar 1000 vezes mais esse meu pedido, né? De você abrir mão da sua vontade humana e viver na vontade divina e fazer essa festa, né? Acontecer para Jesus, né? Então vamos partir para o volume 12, dia 2/9 de 1919. Como é possível que eu seja o segundo elo de conexão com a sua humanidade? Existem almas tão queridas para você, sob cujos pés eu nem sequer posso chegar, né, aos pés, nem mereço estar. Então, a sua inseparável mãe, que ocupa o primeiro lugar em tudo e acima de tudo. Parece-me, meu doce amor, que você realmente quer me contar mentiras. No entanto, sou forçada pela obediência, com o tormento mais cruel da minha humanidade, da minha alma, a colocar tudo isso no papel. Meu Jesus, tenha piedade do meu duro martírio. Aí Jesus fala que a gente já leu, né? Mas eu tive que parar aqui por causa de um problema novamente, computador, por isso que eu tô fazendo um vídeo diferente agora, porque não deu para fazer do jeito que eu tava fazendo no programa, realmente não deu. Então, a gente vai continuar fazendo através do áudio mesmo, tá? Então, enquanto dizia isso, meu sempre amável Jesus me acariciando me disse: minha filha Luísa, por que você se incomoda? Talvez não seja a minha maneira usual de eleger do pó e formar grandes presságios da graça. Toda a honra é minha. E quanto mais fraco e baixo for a pessoa, mais eu sou glorificado nela. E então minha mãe não entra na parte secundária do meu amor, da minha vontade. Antes, ela forma um único elo comigo, né? Porque Nossa Senhora participou do elo da humanidade de Jesus, no elo da redenção, no fiat da redenção. Também é certo que tenho almas queridas para mim, mas isso não exclui que eu possa eleger uma em vez de outra, para a altura de um ofício. E não apenas para um ofício, mas para a altura da santidade que convém aos vivos, em minha vontade. As graças não eram necessárias para os outros, a quem não chamei de viver nessa imensidão de santidade da minha vontade. São necessárias para você, a quem eu elegi da eternidade. Nesses momentos mais tristes, escolhi você, Luísa, para que, vivendo em minha vontade, me desse amor divino, reparação divina e satisfação, que só podem ser encontrados em uma vida vivendo em minha vontade. Os tempos, meu amor, e minha vontade exigirão uma demonstração maior de amor no meio de tantos males humanos. Então, no meio de tantos males humanos, nesse momento, Jesus está exigindo mais amor. Ele está exigindo uma demonstração muito maior de todos nós. Então, nós somos pessoas especiais, somos aqueles últimos que serão os primeiros. Eu sempre falo isso. É o que Jesus fala para mim constantemente. Vocês são os últimos que serão os primeiros. Nesse tempo de tanta maldade na Terra, né, onde a gente quer, né, a gente quer fugir, sair correndo de tanta bagunça que está o mundo, né, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Jesus, ele precisa de uma demonstração de amor acima de tudo que a gente imagina, até mesmo a ponto da gente abrir mão de tudo que a gente conhece. Abrir mão de coisas, de consolos espirituais que a gente estava acostumado. Abrir mão de tudo, né?
Nessa vida, na divina vontade, você é um espelho, como eu disse ontem, né, na formação de ontem, é um espelho de Deus. Você não tem nada para si, você não tem mais nem menos, não tem questionamento com Deus, você não... Volume 12, no dia 2/10/1919. Agora eu quero adornar você, Luísa, e vestir você como eu, para que você possa vir comigo diante da majestade do Eterno, para repetir meu próprio ofício. Então Jesus me vestiu como se me identificasse com a sua humanidade, e nos encontramos juntos diante da suprema majestade. Não sei como dizer. Essa majestade era uma luz inacessível, imensa e variada, de beleza incompreensível, da qual tudo dependia. Eu permaneci dissolvida nele, e até a humanidade de Jesus era pequena. Só entrar no ar desta luz foi delicioso, embelezador, não sei como explicar. Meu doce Jesus disse: adore comigo o poder não criado na imensidão da minha vontade, para que não apenas eu, mas também outra criatura possa adorar de uma maneira divina em nome de todos os seus irmãos das gerações de todos os séculos, aquele que criou tudo, de quem todas as coisas dependem. Gente, tá vendo o que a Luísa fez por nós, para que possamos agora receber esses frutos. Quem somos nós para negar esse presente a Deus? Quem somos nós para negarmos esse presente de aniversário para a Luísa? Né? Vamos dar esse presente de aniversário para ela hoje. Né? De dizer sim, Luísa, sim, Jesus, sim, mãezinha do céu, eu quero ser essa continuidade. Eu não sei como vocês vão fazer, eu não sei como que funciona isso, eu não sei nada, é uma novidade, os padres não sabem nada, os bispos não sabem nada, ninguém sabe nada, né? E a gente vai ter que aprender sozinhos, juntos aí entre nós. Vamos, eu sei que o Senhor está aqui no meio de nós, o Senhor vai nos explicar, o Senhor vai nos instruir, e Ele instrui, gente. Pode ter certeza que Ele me instrui perfeitamente para viver essa divina vontade, e eu tenho plenitude de certeza que eu vivo essa realidade, mesmo na dificuldade de cada dia, mesmo quando qualquer pessoa, né, um diretor espiritual que vir hoje na minha casa vai ver muito defeito em mim. Vai ver muito defeito. Não vai ver uma pessoa divina aos olhos dos homens. Não vai ver. Vai ver uma pessoa humana, né, uma pessoa, né, que vive uma vida buscando Deus em primeiro lugar, vai ver essa pessoa. Mas só que vai ver uma pessoa super simples, que não vai ver atos, né, atos mirabolantes, não vai ver nada diferente, vai ver situações normais de uma família, uma mãe de família que educa os filhos, que trata, né, cuida da sua família, que às vezes tem que puxar a orelha do filho, tem que educar, né, que tem que pedir silêncio, né, faz silêncio, por favor, né, às vezes acontece. Então, assim, mas eu sei, né, o que Deus está produzindo em meu redor, a vida que eu estou abrindo mão, o que eu estou fazendo para poder abrir mão da minha vida, das minhas escolhas, daquilo que eu era, do que eu sou hoje, né, da mudança constante que acontece, né, no meu interior, nesse desejo de glorificar a Deus, de não pedir nada para Ele, somente dar, né, de ser esse vazio constante para que Ele possa utilizar de mim, para poder viver essa vida em mim, né, é o que eu mais desejo, é o que eu mais espero em mim de Deus. Então, a gente vai continuar aqui no volume 12, no dia 3 de fevereiro de 1921. Minha filha, seja aplaudida, entre na minha vontade. Escolhi você, Luísa, entre milhares e milhares, para que a minha vontade tenha completa plenitude em você. E para que você, Luísa, possa ser como um arco-íris de paz, que com suas 7 cores atrai a todos a viver em minha vontade. Portanto, deixemos a terra de lado. Por isso que eu estou falando para vocês, deixem a terra de lado. Né? Até agora eu os mantive comigo para apaziguar minha justiça e impedir que os castigos maiores fossem derramados sobre a terra. Agora vamos permitir que a corrente do mal humano corra. Tá vendo, gente? Vamos permitir que o aborto seja aprovado, vamos permitir que o comunismo tome conta, vamos permitir que a corrente do mal humano corra.
Quero que você, Luísa, em minha vontade, esteja ocupada em preparar a era da minha vontade. Tá vendo? Bate palma para vocês acordar. Vocês estão entendendo que não é pra gente ficar preocupado com mais nada? Nós somos pessoas, vamos contar no dedo quantos que você conhece que conhece a Luísa Picarreta. Então, meus irmãos, são pouquíssimas pessoas. Então, pensa comigo, vamos pensar a matemática. Neste mundo, vamos imaginar que tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Eu não sei quantos tem, mas eu sei que tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Desses 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, vamos dizer que 10% de 3 bilhões. Vamos fazer matemática, vamos lá. Só no Brasil, a gente sabe que tem 200 milhões de pessoas. Vamos fazer só a conta do Brasil, tá? Esse conteúdo da Luísa acabou de chegar na nossa mão, tá? Ninguém sabe praticamente quase nada, nem eu sei quase nada ainda. Tô aprendendo agora. Então, vamos fazer as contas, tá? É isso que eu quero, a conversa é essa com vocês, tá? Eu não sei fazer contas de cabeça, mas vamos pensar aqui. Onde que eu acho uma calculadora nesse computador? Jesus toma conta. Eu quero fazer a conta aqui pra gente poder conversar sobre isso. Pra gente poder fazer vocês entenderem o que é Jesus que tá falando, não sou eu que tô enchendo a paciência de vocês, tá? Então, 200, tá? 10%. Vamos pensar, 10%. Né? É muito ainda, né? Vamos dizer que é 5%, que seria 10 mil pessoas, né? Não é isso? 5% não seria isso? Vamos lá. 200 vezes 5. Nossa senhora, eu não acho por cento aqui. Ai, não dá. Jesus não quer que eu faça matemática, não. Ele quer que eu passe vergonha. Então, vamos, né? De 200, eu sei que 10% é 20, né? Então, 10 seria 10. Então, de 200 milhões de pessoas, 10 milhões é muita gente. Eu acho que nem... Então, vamos pensar assim, eu acho que nem 1% conhece a Luísa Picarreta. E nem conhece direito. Então, vamos fazer... Imagina assim, Jesus está falando aqui, ó. À medida que vocês avançam no caminho da minha vontade, que é justamente fazendo tudo isso que eu tô falando, rezar, estudar, né? O arco-íris de paz, da paz se formará. À medida que vocês avançam no caminho da minha vontade, o arco-íris da paz se formará, que formará o elo de conexão entre a vontade divina e a vontade humana. Isso tem que acontecer, tá? Hoje, tá? Hoje. Disso, minha vontade terá vida na terra. Disso, a minha vontade terá vida na terra. E isso começará o cumprimento da minha oração. Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Disso, a minha vontade terá vida na terra. E isso começará o cumprimento de minha oração e a oração de toda a igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, você está sendo convocado por Jesus pessoalmente, agora, através de mim, Ele vivendo em mim, porque não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, através do dom da divina vontade. Ele diz para você, minha filha, entre na minha vontade, meu filho que você é agora, entre na minha vontade, eu escolhi você que está me ouvindo agora, entre milhares e milhares, para que a minha vontade tenha completa plenitude em vocês, e para que vocês possam ser um arco-íris de paz com suas 7 cores e atraia todos a viver na minha vontade. Portanto, deixe a terra de lado. Até agora eu os mantive comigo para apaziguar minha justiça. Até agora os mantive comigo na Eucaristia, na reza do terço. Até agora os mantive comigo. Se você esteve fazendo isso, que bom, para apaziguar a minha justiça. Para rezar o terço, rezar o rosário, para apaziguar a minha justiça e impedir que castigos maiores fossem derramados sobre a terra. Ponto. Agora, te chamo diferente. Te chamo nesse momento. Vamos permitir que a corrente do mal humano corra.
Vamos permitir que a corrente do mal humano corra. Tem que deixar acontecer tudo. Não adianta sair na rua pedindo para as Forças Armadas entrar fazer as coisas. É isso que eu tô falando para vocês. Não adianta. Não adianta e ficar desesperado e vamos pedir para que não seja aprovado o aborto. Não vai adiantar nada. Quero que você, comigo, em minha vontade, esteja ocupado em preparar a era da minha vontade. Volume 12, dia 3/2/1921. Ele está falando para Luísa, mas está falando hoje para nós. Ele falou agora aqui em cima: quero um grupo de almas. Quero um grupo de almas que, vivendo em minha vontade, vão refazer todos os atos das criaturas, para eu receber a glória dos muitos atos suspensos feitos por mim e também das criaturas, e estes de todas as classes, virgens, sacerdotes, leigos, de acordo com o seu cargo. Eles não vão mais operar humanamente, esse grupo de almas não vai ser mais pessoas que vão operar humanamente, mas antes, à medida que penetram na minha vontade, seus atos se multiplicam para todos de uma maneira que é totalmente divina. Receberei das criaturas a glória divina de muitos sacramentos administrados, recebidos de maneira humana. Você vai resolver todos os problemas junto com Jesus. Vocês vão reparar os abortos que estão sendo cometidos na terra inteira, não é só no Brasil. E no Brasil já tem aborto acontecendo há muito tempo. Só vai deixar a corrente do mal correr. Entenderam, gente? Ocupar sua mente para pedir para Deus o quê? Venha a divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. É muito sério esse pedido que Jesus está fazendo. Ele pede, por favor, quase pelo amor de Deus, implora para que você deixe a sua vontade humana de ser destruída. E aconteça esse momento aqui, à medida que vocês avançam no caminho da minha vontade. Gente, para avançar no caminho da vontade, tem que estudar os 36 volumes, e é chão. É mais de 100 páginas cada livro. Acorda pra vida. O arco-íris da paz se formará, que formará o elo de conexão entre a minha vontade e a vontade humana. Disso a minha vontade terá vida na terra, vai mudar tudo. Vai ser novos céus e nova terra, o céu vai se instalar aqui. Você não quer isso? Então você precisa ajudar. Você precisa ser o instrumento de Deus. Você precisa entender que é você que vai fazer esse momento acontecer através da sua vida. Através do seu sim, do seu desejo de entrar na divina vontade. Isso começará o cumprimento da minha oração e a oração de toda a igreja. Você vai completar isso. Então, meu irmão, para de ficar perdendo tempo vendo a aparição de Nossa Senhora para lá e mensagem de Nossa Senhora para cá e guardar velhinha benta para você cuidar da sua família nos 3 dias da escuridão e que a casa não é papai. Ah, meu Deus do céu. Você é separado. Você é um grupo de pessoas que Jesus está chamando. Um grupo, você está entre um grupo de pessoas. Você que está ouvindo esse conteúdo, você não está aqui à toa. Oh, meu Deus, eu te peço agora, meu dom da divina vontade, meu Deus, em nome de todas as criaturas unidas a Luísa nesse dia, no aniversário dela, Pai, faça que esse meu apelo seja ouvido por essas pessoas, Senhor, que o coração delas seja flechado por Ti de uma vez por todas, para que elas nunca mais façam sua vontade humana e nunca mais façam sua vontade humana acontecer. E somente ouçam a sua divina vontade nesse momento. Por isso que Jesus falou que é divina vontade. Foi por isso que ele colocou esse nome, para que as pessoas pudessem excluir tudo que é vontade delas, tudo que for vontade de outra pessoa que chegou na sua casa e falou: não, você tem que rezar o terço todos os dias, meu irmão. A partir de hoje você é um consagrado a Nossa Senhora, você tem que rezar o terço todo dia, rosário todo dia. É só isso, você tem que fazer mais nada, jogar água benta, fazer isso, fazer aquilo, tal. É a pessoa humana que veio na sua casa e falou isso para você. Hoje é Jesus, com a divina vontade, falando para você: não, obrigado, você já fez isso, você conseguiu fazer muita coisa, parabéns, bom, joia, agora é outra coisa. Tô te chamando para um passo a mais. Você é escolhido. Te abriu uma porta para você entrar num novo patamar, num caminho diferenciado, aonde você vai fazer outras coisas para mim. Você topa? Aí você precisa que Jesus vá pessoalmente na sua casa bater na porta? É isso que você precisa? Por favor, não precisa disso.
Pode ser uma pessoa que está sendo instrumento dele, pode ser. Pode ser através de um vídeo no YouTube, sim, pode ser, tá bom? Então, estou respondendo isso para você. Vamos chegar lá. Uau! Ai, filha, estou dividindo o mundo inteiro de dentro do seu coração. Seu coração é o centro do meu trono na terra. E do meu centro olho para o mundo, a loucura das criaturas, o precipício que elas estão preparando. Enquanto sou deixado de lado como se não significasse nada para eles. Portanto, sou forçado a retirar a luz, não apenas da graça, mas também da própria razão natural, para confundi-las e deixá-las tocar com as próprias mãos o que o homem é, o que o homem é e que o homem pode fazer. E de dentro do seu coração, Luísa, eu olho para ele, choro, rezo pelo homem ingrato. Quero, Luísa, você comigo, chorando, orando e sofrendo por meu alívio e companhia. E eu disse, Luísa disse, meu pobre Jesus, quanta compaixão sinto por você. Assim vou chorar e orar junto contigo. Diga, meu amor, como é possível que meu coração já seja o centro do seu trono na terra, enquanto há tantas almas boas em quem você habita, e eu sou tão ruim? E ele acrescentou, no céu também tenho o centro do meu trono. Embora eu seja a vida de cada abençoado, e por ser vida de cada abençoado, não excluo o fato de que tenho um trono no qual toda a minha majestade, minha onipotência e imensidão, beleza, sabedoria habitam, como se estivessem no ponto central, pois cada abençoado não pode contê-los, não tendo a capacidade de conter toda a imensidão do meu ser. Do mesmo modo, tenho o meu centro na terra, embora eu também moro em outros. Tenho o meu ponto central, do qual decido, comando, opero e faço o bem. E você sabe por que eu escolhi você, Luísa, como lugar central? Por que eu escolhi você, Luísa, para viver na minha vontade? E alguém que vive na minha vontade é capaz de me conter completamente, como meu ponto central, porque ela mora no centro do meu ser e eu vivo no centro dela. Mas enquanto eu vivo no centro dela, vivo como se estivesse no meu próprio centro. Por outro lado, quem não vive na minha vontade não pode abraçar completamente. Portanto, não pode me abraçar completamente. Portanto, no máximo posso residir lá. No máximo posso residir lá, mas não elevar meu trono. Ah, se todos entendessem o grande bem de viver em minha vontade, eles competiriam. Mas, infelizmente, quão poucos deles entendem isso e vivem mais em si mesmos do que em mim. Não vou nem falar nada, tá muito claro aqui. Volume 12, 8/12 de 1918. Outro dia, eu estava me sentindo doente, por causa das vomitações, do vômito constantes que acontecem comigo. E eu estava dizendo ao meu doce Jesus, o que você teria perdido ao me dar a graça de não sentir essa necessidade de comer comida, de modo que então sou forçado a trazer tudo de novo? Eu digo isso para obedecer. E meu amável Jesus me disse, minha filha, o que você está dizendo? Calma, quieta, não diga mais isso. Você, Luísa, deve saber que se você não precisasse de nada, deixaria os povos morrendo de fome. Mas porque você precisa, pois pode atender às suas necessidades. Eu dou as coisas necessárias às criaturas por amor a você e por sua causa, Luísa. Portanto, se eu ouvisse, você prejudicaria os outros. Por outro lado, pegando comida e trazendo de volta, vomitando, você faz o bem aos outros e seu sofrimento me glorifica ainda mais. Nossa! Ela reclamando aqui, que ela preferia que não sentisse a necessidade de comer mais, Ela não queria mais sentir essa fome, sentir a vontade de comer, porque toda vez que ela come, ela vomitava, Ela não conseguia engolir por causa do estado habitual que ela vivia. E eu faço isso, eu faço para obedecer, eu tenho que comer para obedecer, como para jogar fora, paciência. E meu amável Jesus me disse, minha filha, o que você está dizendo? Calma, fica quieta, não diga mais isso, não se preocupe, não reclame, não fala que você gostaria de não ter mais fome, porque, se você não precisasse de nada, ela precisa.
né, comer, ela precisa sentir fome, ela precisa sentir sede, ela precisa sentir a privação de Jesus, ela precisa sentir frio, ela precisa sentir tudo. Por quê? Porque ela está, né, nesse momento reparando na divina vontade, né, todas as necessidades dos outros, das outras pessoas, as gerações passado, presente e futuro. Então você vai continuar sentindo fome, você vai continuar sentindo sede, igual Luísa, você vai continuar sofrendo, você vai continuar passando pelas dificuldades diárias de cada dia, vivendo todas essas necessidades, né? Passando por tudo que tem que passar, de contrariedades, de situações, porque todas essas situações Jesus também viveu. A sua humanidade vai continuar a humanidade de Jesus na Terra. Então você vai viver divinamente para poder reparar os atos das outras criaturas que estão abortando, que estão ofendendo Jesus, que estão pecando, que estão comungando, né? Daquele jeito, desonrando Jesus e vão... E você está fazendo pelo Papa, pelos papas que já viveram, você está fazendo isso pelos sacerdotes, pelas religiosas que já viveram, pelos monges que já viveram, até pelos santos, né? Que de repente, pessoas santas que ainda estão numa situação ainda, foram santos, mas que também estão sendo reparados também nos atos que não fizeram em vida. E você vai fazer na glória que Deus merece, né? Que ninguém fez, nem o santo fez dos antigos santos antes de Luísa, né? Então, a gente está uma nova oportunidade, são os últimos que serão os primeiros. Então, por isso que ele está dizendo aqui, que a gente repara com os nossos atos, com as nossas atitudes, e são atitudes simples do dia a dia, comer, beber, né? É isso. Volume 13, 8/11 de 1921. Depois estava dizendo ao meu Jesus, minha vida, entrei na sua vontade para poder me estender a todos e a tudo, do primeiro ao último pensamento, da primeira à última palavra, do primeiro e à última ação e etapa que foram feitas. E estão concluídas e serão concluídas. Quero selar tudo com a tua vontade. Então ela está selando, ela tipo está passando vamos pensar assim, é o que a gente vai fazer junto com ela ali, né? Continuar essas ações, né? Fazendo essas ações. A gente vai tipo passar um lustre, né? A gente vai selar com a divina vontade, né? Todos os atos das criaturas que foram feitos errado, né? Que foram feitos sem a vontade divina, né? E desde Adão, tudo foi sem vontade divina. Então a gente vai estar selando, é um trabalho. Você está entendendo? A gente está sendo chamado para um trabalho, vocês estão entendendo? Jesus está contratando nós, entendeu? É isso que ele está fazendo. Então quero selar tudo com a tua vontade, para que recebas de tudo a glória da tua santidade, de teu amor, do teu poder. A gente vai fazer isso com ela, né? Quando a gente entra na vontade para poder se estender a todos e a tudo, desde o primeiro homem até o último homem, a gente faz essa oração em nome de todas as criaturas, o céu, né, o sol, a lua, envolvendo toda a criação. A gente faz todas essas orações, né, na divina vontade, para poder fazer essa divina vontade ser selada, fundir em tudo, né, divinizar todos os atos de todas as criaturas, tal. Que nada humano permaneça, no qual você não receba a glória divina. Quero selar tudo com a tua divina vontade, para que recebas de tudo a glória da tua santidade, do teu amor, do teu poder, para que tudo o que é humano possa permanecer coberto, oculto, marcado pela tua vontade, que nada humano permaneça, no qual você não receba a glória divina. Então, meus irmãos, aí vocês me perguntam, mas a Luísa, ela via Jesus, ela andava no céu e na terra, ela saía do corpo, ela ia para lá, ela ia para cá, ela ia para o passado, ela falava com Adão, ela falava com Nossa Senhora, ela falava com Jesus, ela ia lá. Nós não fazemos isso. Quem disse que não? Não é você, com a sua alma, que vai sair do corpo e fazer, é Jesus. Ela foi extraordinária para poder, através do testemunho dela, a gente entender como que funciona isso. Mas quem vai fazer na nossa alma essa vida na divina vontade é Jesus. É Ele quem vai lá fazer. A gente vai na intenção. A nossa oração vai com Ele, na intenção. No momento que a gente está fazendo, a gente vai com o nosso pensamento, com a nossa intenção fazer tudo isso. A gente não precisa, né? Agora, se algum de nós, Jesus concedeu um dom extraordinário da gente poder voar e ver mesmo no momento de sonho, de visualização, se você tiver esse dom, chegar a esse ponto de ter, que eu não sei se a gente vai ter, porque eu não sei,
né? O exemplo que eu tenho é a Luísa, não tem outro exemplo, né? Nenhum outro cara aí chegou né, e falou pra gente que ele fez a mesma coisa que a Luísa, aconteceu tudo igual. Não foi. Mas a gente tem que entender que é tudo na intenção. As orações são intenções. Eu quero estar nas criaturas, eu quero fazer em nome de todos. Eu quero rezar um terço unido a todos os terços, né, nesse momento para divinizar todos, né? Eu quero entrar nesse terço nesse momento, rezando esse terço, para que esse terço possa estar unido ao terço rezado de todas as outras pessoas que rezaram em todos os tempos até hoje, para que o terço de cada um seja santificado na divina vontade. É muito simples, são orações muito simples quando a gente sabe fazer. Amém? Enquanto fazia essas e outras coisas, meu doce Jesus veio todo feliz, acompanhado de inumeráveis abençoados, né? Com um monte de gente santa. E disse: toda a criação me diz, minha glória, e todos os santos responderam: aqui, ó Senhor, damos-lhe glória divina por tudo. Eu ouvi um eco de todos os lados, dizendo: por tudo que damos a você, amor e glória. E Jesus acrescentou: bendito seja você, Luísa, e todas as gerações a chamarão Luísa de bendita. E todas as gerações te chamarão Luísa bendita. Meu braço fará obras de poder em você, Luísa. Você, Luísa, será reflexão divina, reflexo divino, enchendo toda a terra. Você, Luísa, me fará receber de todas as gerações a glória que me negam. Ao ouvir isso, fiquei confusa, aniquilada, e não queria nem escrever isso. E ele, acariciando, me disse: não, você vai escrever, eu quero, né? Você vai fazer. O que eu disse servirá como honra da minha vontade. Eu mesmo quero prestar a justa homenagem que condiz com a santidade da minha vontade. Pelo contrário, não disse nada comparado ao que eu poderia dizer. Feliz aniversário, Luísa. Obrigado por você ter feito isso por nós, por você ter dado esse sim para Jesus e dar aberto a porta do reino da divina vontade para todos nós podermos entrar e viver esse grupo de almas que Jesus tanto deseja para viver, para repetir os seus atos, repetir os atos de Jesus. É isso que nós realmente queremos. Viver o céu na terra, glorificar o nosso Deus em vida, sem precisar ter que ir para o céu para isso. A gente vai fazer isso na divina vontade hoje mesmo. Vivendo o que nós iríamos viver depois que a gente chegasse no céu. Nós já vamos começar hoje. Tem glória melhor do que isso? Tem coisa melhor do que a gente poder fazer isso hoje? Não tem. Volume 13, dia 26/11 de 1921. Agora eu vou até você, Luísa. Eu era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Minha querida mãe era inocente e santa, e nosso amor nos empurrou ainda mais. Queríamos então outra criatura, que sendo concebida como todos os outros filhos dos homens, ocuparia o terceiro lugar ao meu lado. Uau! Não fiquei satisfeito com o fato de que somente eu e minha mãe permanecemos intactos com a divina vontade. Queríamos outros filhos que, em nome de todos, vivendo de acordo com a nossa vontade, nos dessem glória divina e amor a todos. Por isso te chamei, Luísa, da eternidade, quando nada ainda existiu aqui embaixo. E assim como eu ansiava por minha querida mãe, deliciando-se nela, acariciando-a e derramando-me nela, sobre ela em torrentes todos os bens da divindade, também eu ansiava por encontrar no dia que eu encontrasse você, Luísa, que você nascesse, acariciando você e as torrentes que foram derramadas sobre minha mãe, inundando você, Luísa. Portanto, quanto você foi capaz de conter? Nós preparamos você, antecipamos você, embelezamos você, demos a você a graça de que minha vontade será inteira em você e que minha vontade, não a sua, animaria até seus mínimos atos. Minha vida, minha vontade, todo o meu amor voaram em cada ato seu. Que contentamento! Quantas alegrias não senti! É por isso que eu ligo você, Luísa, segundo apoio depois de minha mãe. Não apoiei em você porque você não era nada, eu não podia em minha vontade, que você deveria conter. Minha vontade é a vida, e quem a possui, possui a vida e é capaz de sustentar o próprio autor da vida. Eles deram a você, Luísa, a graça de que minha vontade será inteira em você e que minha vontade, não a sua, animaria até os seus mínimos atos. Minha vida, minha vontade, todo o meu amor voaram em cada ato seu. Que contentamento, quantas alegrias não senti. É por isso que eu ligo para você como segundo apoio, que está repetido. Segundo apoio depois de minha mãe. Não apoiei em você. Vamos ver até quando está repetido aqui. Está repetido demais aqui.
Minha vontade é vida, minha vontade é vida, e quem possui a vida é capaz de sustentar o próprio autor da vida. Aqui eu tô lendo um site onde colocaram conteúdo e quando eu estou fazendo a minha tradução, eu apago bonitinho e arrumo certinho essas repetições, mas aqui eles não fizeram. Portanto, assim como centralizei em mim o propósito da criação, centralizei em minha mãe os frutos da redenção e centralizarei em você o propósito da glória, como se minha vontade estivesse completa em todos. E de você, Luísa, virá o esquadrão. Tá vendo? Vocês ficam ouvindo achando, não é só a Luísa ali, não é nós não, é só a Luísa, só uma. Não. Aqui, ó. Toda vez que eu bater a palma, vocês acordam, tá? Portanto, assim como centralizei em mim o propósito da criação, centralizei em minha mãe os frutos da redenção, centralizei em você, Luísa, o propósito da glória, como se minha vontade estivesse completa em todos. E de você, Luísa, virá o esquadrão das outras criaturas. As gerações não passarão se eu não conseguir essa intenção. De você, Luísa, virá o esquadrão de outras pessoas. Oi, você que está me ouvindo agora, eu também. As gerações não passarão. Não vai acabar o mundo enquanto eu não conseguir essa intenção. Então, meu filho, Jesus só está esperando por você para esse mundo acabar, essa ruidez acabar. Você está entendendo? Jesus só está esperando por você. Você. Para poder voltar. Enquanto a gente não assumir a nossa parte, enquanto não surgir esse povo que ele tanto ama, esses filhos da divina vontade, nós vamos sofrer. E vamos sofrer muito aqui na terra. Então, acorda. Vamos acordar. Volume 14, 6/7. Vamos lá. Acho que aqui a data tá errada, mas tudo bem. Como eu me alegrava em ver você, Luísa, como a primeira, você que chamou de uma maneira especial para formar sua vida em minha vontade. Fiz em você, Luísa, o primeiro depósito de todas as minhas vidas sacramentais. Confiei a você, Luísa, o poder e a imensidade da vontade suprema para que eles possam torná-la capaz de receber esse depósito. Desde então, você, Luísa, esteve presente a mim e eu constituí você como depositária da minha vida sacramental. E em você, Luísa, todas as outras almas que viveriam em minha vontade, tá incluído nós. Eu dei a você, Luísa, a primazia sobre tudo, você é a primeira. E com razão, porque minha vontade não está sujeita a ninguém, mesmo sobre os apóstolos e sacerdotes. A minha vontade não está sujeita a ninguém, nem mesmo aos apóstolos e sacerdotes. Então, se a igreja não acordar, a gente acorda. De fato, se me consagram, porém não permanecem como vida junto de mim. Então, eles podem até consagrar Jesus na Eucaristia, mas a vida de Jesus neles não está acontecendo. Me deixam sozinho e esquecido, sem se importar comigo, enquanto essas almas seriam vida dentro da minha própria vida. Nós vamos ver ser sacrários vivos de Jesus. Hóstias consagradas constantemente, 24 horas, vivendo a vida de Jesus sacramentada em nós. É difícil entender isso? Pode ser. Pode ser uma coisa que não aceita? Pode ser. Pode ser difícil para você entender? Pode ser. Mas é verdade, você vai ser isso. Aguenta firme aí e glorifique a Deus e fala, faça-se. Seja como Nossa Senhora. Fiat. Abaixa sua cabeça e só fala, faça-se a tua vontade. Eu não sei como que você vai fazer. Nossa Senhora não falou isso para ele? Como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Sendo que eu não conheço o homem. O Espírito Santo vai fazer. Para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, eles deixam sozinho. Então, olha aqui. Eles deixam Jesus sozinho, ó. Você vai ser a primeira que esteve presente a mim e eu constituí você como depositária da minha vida sacramental. E em você, Luísa, todas as outras almas que viverem na minha vontade, nós que queremos viver na vontade divina. Eu dei a você, Luísa, a primazia sobre tudo, a primeira, e com razão, porque minha vontade não está sujeita a ninguém,
Mesmo sobre os apóstolos da igreja, o Papa, os bispos, os cardeais, seja quem for que acha que poderia ser para eles, mas eles não aceitaram. E tanto que esse conteúdo primeiro foi para eles. Padres estiveram na porta da Luísa, na casa dela todos os dias, recebendo esse conteúdo na mão. Não aceitaram, porque se tivessem aceitado, nós estaríamos sabendo. Cadê os padres daqui da igreja nossa brasileira? Ninguém sabe nada. De fato, se me consagram, porém, não permanecem como vida junto de mim. Pelo contrário, me deixam sozinho e esquecido. Tem um padre que estava aqui na minha paróquia, ele nunca levava Eucaristia na casa dos doentes, era só os ministros, se não tivesse os ministros, ele nunca levava. Então, você vê que o negócio é feio, né? Me deixam em paz e esquecidos sem se importar comigo, enquanto essas almas seriam vida dentro da minha própria vida, inseparáveis de mim. Oh, aleluia! É por isso que eu te amo tanto, é a minha própria vontade que amo em você, Luísa. Então, você está sendo chamado. Agora, minha filha, no volume 14, 6/8 de 1922, acho que o outro é 1912, não sei. Agora, minha filha, Luísa, é por isso que chamei você de uma maneira especial para esse balanço da minha vontade. Para que, como você, Luísa, viva nela, né? No balanço da minha vontade, viva. Possa equilibrar todo o trabalho da humanidade perturbada. Ao viver em minha vontade, você se equilibrará, estará em ordem e em perfeita harmonia conosco e com todas as coisas criadas por nós. Então, desde que você, Luísa, harmonize tudo, nós sentiremos você fluindo na esfera da nossa vontade, dando-nos a ordem e a harmonia de todas as inteligências, palavras, obras e passos de todos. Nós constituiremos seus atos, Luísa, em nossa vontade como os governantes de todos os outros, e seremos recompensados pelo caos da humanidade infeliz. Cada ato seu, Luísa, será o selo da ordem que receberemos em nome de todos os outros. Você, Luísa, tem muito a fazer em nossa vontade. Você, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, tem muito a fazer na vontade de Deus, na divina vontade. Você será também como uma rainha na divina vontade, como um rei na divina vontade, e nos trará todas as conquistas e todas as harmonias. Nossa vontade fornecerá a você tudo o que é necessário para que você possa compensar tudo e preencher o vazio do equilíbrio da vontade humana, que sofreu tanto dano ao se retirar do equilíbrio de nossa vontade. Então, vamos continuar. Volume 14, 9/5 de 1922. Agora saiba que eu encerrarei e assegurarei a criação em você, Luísa. Eu quero que aquilo que foi feito no céu tenha vida na terra, mas em nossa vontade, que subindo a nós novamente pode trazer a todos nós o amor cheio de luz e belo como nós o entregamos. E é por isso que marquei em você todas as mortes e dores de cada criatura e de todas elas juntas, para que eu pudesse encontrar toda a criação em você. E como o céu permanece aberto entre você e nós, você trará a criação ao nosso colo, como se fosse entregue de novo para nós. Isto é, como um novo nascimento em nossa vontade feita em você, a qual você traz de volta aos nossos pés, entregando tudo no nosso colo. Estes são os nossos direitos que reivindicamos. Tudo o que queremos é que aquilo que saiu de nós volte para nós. É verdade que somente a nossa vontade agindo em uma alma com o seu poder, assim como agiu naquele vazio quando entregamos a criação, será capaz de devolver-nos nossos direitos e fazer toda a criação sorrir novamente para nós, para os nossos pés, como se estivesse num triunfo. Mas queremos usar esse poder para que não fiquemos decepcionados com o trabalho da criação. E o nosso amor triunfa mais ao tirar de uma criatura o que todos deveriam nos dar. Agora estamos consertando tudo em você, através de você. Então serão entregues a outros pequenos, que vão nascer com o amor de viver dessa maneira em nossa vontade. Trarão a criação também ao nosso colo, uns 10, uns 20, uns 100.
Você, Luísa, será como a árvore que afundou suas raízes profundamente em nossa vontade. E essas raízes farão germinar outras mudas. Oi, muda! E ao redor da árvore, como uma coroa, produzirão seus frutos. Será capaz de devolver-nos nossos direitos e fazer toda a criação sorrir para nós, aos nossos pés, como se estivesse em triunfo. Mas queremos usar esse poder para que não fiquemos decepcionados com o trabalho da criação. E o nosso amor triunfa mais ao tirar de uma criatura o que todos deveriam nos dar. Agora estamos consertando tudo em você. Então serão entregues os outros pequenos nascimentos, que com o amor de viver dessa maneira em nossa vontade, trarão a criatura ao nosso colo. Uns 10, uns 20, uns 100. Acho que está repetindo de novo. Vamos aqui. Tá repetindo bem. Repetindo. E essas raízes farão germinar outras mudas que ao redor da árvore, com uma coroa, produzirão seus frutos. Então, tá repetindo aqui para poder a gente gravar na cabeça. Que vão surgir as mudas, que nós seremos esses frutos da Luísa, né? Acorda pra vida. Volume 14, 11/11/1922. Agora eu vou até você, Luísa, depois de minha Mãe Celestial. Liguei para você para que todos os atos humanos tenham o primeiro selo feito por mim, o segundo feito por minha mãe e o terceiro por uma criatura de ação comum, Luísa. Meu amor eterno não ficaria contente se eu não levantasse uma Luísa de ações ordinárias, uma pessoa de ação ordinária, pecadora, que deveria abrir as portas para aqueles que se dispusessem a entrar nesses portões para viver em nossa vontade. Tá vendo? Meu amor eterno não ficaria contente se eu não levantasse uma pessoa de ação ordinária, pecadora, que deveria abrir as portas, para nós, que nos dispusemos a entrar nesses portões para viver na vontade divina. Essa é a razão das minhas manifestações. Por isso que tem esses 36 volumes, gente. Não é à toa que deixou para nós, não, gente. Essa mulher não ficou tanto tempo na terra escrevendo, entendendo isso para poder ficar à toa, não, gente. Acorda pra vida. No entanto, para entrar em nossa vontade, seguir o sublime voo dos meus atos, daqueles que minha mãe indizível, sendo de ações comuns, você não poderia entrar em nossa vontade se não tivesse, ou pelo menos havia sido transformada na natureza que saiu de minhas mãos antes que o homem se retirasse de nossa vontade. Aqui estão, então, minhas muitas graças, a fim de restaurar sua natureza, sua alma, a esse estado original. Enquanto eu continuava dando a você, Luísa, graças, retirei de você as sementes, as tendências, as paixões da natureza rebelde, sempre deixando sua vontade livre. Aí a gente vai passar por um processo de purificação, que a gente já falei para vocês, que a gente vai fazer e tal. Tendo que chamá-la, Luísa, para o centro da minha vontade de viver uma vida comunitária nela, fazer você cobrir todos os atos feitos por mim, que ainda não são conhecidos pelas criaturas. Era necessário restaurar sua vida à natureza a este estado feliz, mas meu decoro, santidade, dignidade, caso contrário, você não poderia ter corrido comigo nos atos intermináveis da minha vontade, nem estar comigo com aquela familiaridade necessária para operar em conjunto. As paixões, as sementes de tendências que não são boas, teriam sido como muitas barreiras de divisão entre eu e você. No máximo, você estaria sob o comando da minha vontade, como muitos de meus fiéis. Você estaria no máximo como muitos dos meus fiéis, a maioria de nós, mas estaria muito longe de fazer o que eu fiz. E nem você nem eu teríamos sido felizes, enquanto viver na minha vontade é precisamente isso, viver completamente feliz na terra. Viver completamente feliz na terra, no meio do caos, aqui na terra. Por isso eu lhe digo, filha Luísa, a verdadeira filha da minha vontade, o primeiro nascimento feliz da minha vontade, esteja atenta e fiel a mim. Venha e vive na minha eterna vontade. Meus atos esperam por você, querendo o seu selo. Os da minha mãe esperam por você. Todo o céu espera por você. Vocês também estão me ouvindo? Isso é para vocês. Querendo ver todos os seus atos glorificados em minha vontade por uma criatura de seu próprio estoque. As gerações presentes e futuras esperam por você para devolver a felicidade perdida. Ah, não. As gerações não terminarão até que o homem retorne ao meu ventre, bonito, dominante, assim como ele saiu das minhas mãos criativas. Não estou contente em tê-lo somente redimido, mesmo à custa da espera.
Ainda terei paciência um pouquinho mais, mas ele vai retornar a mim como eu o fiz, em virtude da minha vontade. Fazendo sua própria vontade, ele desceu ao abismo e se transformou em bruto. Fazendo minha vontade, ele se levantará e adquirirá nova transformação da natureza criada por mim. Então poderei dizer: realizei tudo. A ordem de toda a criação retornou a mim e eu descansarei nela. E vai acontecer se você dizer seu sim o mais rápido possível. Volume 15, 20/4 de 1923. Eu fico louca quando eu falo disso. Vocês vão pensar, a Aline tá louca, mas tô mesmo. Filha Luísa, tão querida por minha suprema vontade, é o meu modo usual de realizar minhas maiores obras em almas virgens e desconhecidas. E não apenas virgem por natureza, mas virgem em suas afeições, coração e pensamentos. Porque a verdadeira virgindade é a sombra divina. E somente em minha sombra posso fecundar minhas maiores obras. Durante os tempos em que vim resgatar, havia também pontífices e autoridades, mas não fui a eles, porque minha sombra não estava lá. Por isso escolhi uma virgem desconhecida por todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é a minha sombra, foi o ciúme divino que, escolhendo a sua desconhecida, desejando-a tudo para mim, a mantive desconhecida para todos os outros. Mas embora essa virgem celestial fosse desconhecida, eu me fiz conhecer, fazendo o meu caminho para tornar a redenção conhecida por todos. Enquanto maior o trabalho que quero fazer, mais cubro a alma com a aparência das coisas mais comuns. Agora, já que as pessoas que você menciona são pessoas conhecidas, o divino ciúme não pode manter a vigilância e a divina sombra, ó quão difícil é encontrá-lo. Além disso, escolho quem eu quiser. Está estabelecido que 2 virgens devem vir em auxílio da minha humanidade, uma para a salvação do homem e a outra para fazer que a minha vontade reine na terra, para dar ao homem sua felicidade terrestre. Tá vendo, gente? É pra gente na terra, tá? Para unir 2 vontades, a divina e a humana. Então, é pra hoje, isso aqui não é pro céu, tá? É pra agora. Por isso que eu tô falando pra vocês, para com tudo. Vambora! Tem um trem que já tá passando e tá pedindo pra você subir. Vamos? Para que o propósito para o qual o homem foi criado possa ter seu cumprimento completo. E eu mesmo cuidarei de fazer meu caminho para tornar conhecido o que eu quero. O que mais me importa é ter a primeira criatura, Luísa, em quem centralizar minha vontade e que minha vontade tenha vida nela, na terra como no céu. O resto virá por si só. É por isso que eu sempre digo a você, se eu vou na minha vontade, porque a vontade humana contém fraquezas, paixões, misérias, que são véus que impedem que alguém entre na vontade eterna. E se são pecados graves, são barricadas que se formam entre uma vontade e outra. E se o meu fiat na terra como no céu não reina na terra, é precisamente isso que o impede de fazê-lo. É o pecado mortal, que são barricadas. Portanto, você, Luísa, é dado a rasgar esses véus, derrubar essas barricadas, fazer todos os atos humanos como se fosse um ato único pelo poder da minha vontade, esmagando todos eles e trazendo-os para os pés de Deus. Nós vamos fazer os mesmos atos que a Luísa faz. Nós vamos acabar com todos os pecados mortais que todos os demônios amam tanto, aborto e tal. A gente vai destruir essas barricadas com a vontade divina. Vivendo nessa vontade divina hoje. Hoje nós somos mais do que necessários. Nós somos os únicos em Deus que vamos fazer uma diferença inextinguível na terra. O trem tá passando. Vamos subir? Rápido. Piuí, piuí. Meu Pai Celestial, como se beijado e selado por sua própria vontade. Amém? Volume 15, 28/4 de 1923. Agora, para quem faz da minha vontade a sua e vive nela como em seu próprio palácio real, o mesmo poder é comunicado, tanto quanto possível, a uma criatura. Agora, enquanto ele estava dizendo isso, senti-me sendo atraída para fora de mim e encontrei um monstro feio debaixo dos meus pés que se mordia de raiva. E Jesus, estando perto de mim, acrescentou: assim como minha mãe virgem esmagou a cabeça da serpente infernal, eu também quero que outra virgem, Luísa, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, pressionar novamente aquela cabeça infernal, de modo a esmagá-la e debilitá-la, de maneira a confiná-la ao inferno, para que ela tenha domínio completo sobre ele e não se atreva a abordar aqueles que devem viver em minha vontade. Fiquem em paz. Vocês não vão passar pelo que a Luísa passou. Ela já pisou na cabeça da serpente. Você está livre. Portanto, coloque seu pé sobre a cabeça e esmague-o. Feito corajosa, eu fiz.
e ele se mordia mais, e para não sentir meu toque se fechava nos abismos mais sombrios. Então Jesus retomou seu discurso. Minha filha, você acha que viver na minha vontade não é nada? Não, não, pelo contrário, é tudo. É o cumprimento de todas as santidades. É o domínio absoluto de si mesmo, das paixões e dos inimigos do capital. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Então, se ela adere e eu a deixo viver em minha vontade, sem que ela queira novamente conhecer a sua própria vontade, não tenho mais nada a desejar dessa criatura e ela não tem mais nada para me dar. Todos os meus anseios estão cumpridos nela, meus desígnios estão realizados, não resta mais nada para pedir. É verdade que vim à Terra para redimir o homem, mas o meu propósito primeiro era que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, de acordo com essas duas vontades juntas e tornando-as uma só, levando a vontade humana à vontade da qual havia saído. Fora. Essa foi a principal ofensa que meu Pai Celestial recebeu do homem e eu deveria compensá-lo por isso. Caso contrário, não lhe daria plena satisfação. Foi isso que eu falei ontem. Foi isso que Jesus fez da sua redenção. Ele satisfez Deus. Ele recompensou, ele compensou esse mal, né? Vivendo na divina vontade, obedecendo até a morte, passando por toda tentação que a própria divina vontade impôs sobre ele. É o que nós falamos ontem, né? Que Jesus fez muito mais do que a gente imagina, tá? Ou seja, salvá-lo, dar-lhe a mão desde que ele caia, lavá-lo da lama em que estava deitado. Como eu poderia dizer? Venha a viver a minha vontade. Jesus está pedindo para você. Venha viver na minha vontade. Se ele era horrível de se ver e estava sob a escravidão do inimigo infernal. Então você está sob a escravidão do inimigo infernal. E ele pede para que você saia disso. Venha viver na minha vontade. Portanto, depois de ter obtido o segundo propósito, quero garantir o primeiro, que minha vontade seja feita na terra como no céu, e que o homem que saiu da minha vontade entre na minha mais uma vez. E para conseguir isso, dou a esta primeira criatura, Luísa, todos os meus méritos, todas as minhas obras e passos, meu coração palpitante, minhas feridas, meu sangue, minha humanidade inteira para descartá-la, prepará-la, deixar ela entrar em minha vontade. De fato, primeiro ela, Luísa, deve pegar o fruto completo de minha redenção e depois, como se tivesse em triunfo, entrar na posse do imenso mar de minha vontade suprema. Não quero que ela entre como uma estranha, mas como filha, não tão pobre, mas tão rica, não tão feia, mas tão bonita, como se ela fosse outra eu. Portanto, quero centralizar minha vida inteira em você, Luísa. Então vamos parar por aqui, porque tem muito chão ainda. Tem muito chão. Vai ser a parte 1, parte 2, não sei quanto. Mas é isso. Feliz aniversário, Luísa. Esse é o presente que eu dou pra você com muito amor, pedindo pra essas pessoas entrar no trem que você tá mostrando pra mim. Acabei de visualizar um trem e a Luísa na frente, pedindo pra gente entrar. Acabei de visualizar isso. É ela mostrando pra mim. Parabéns, Luísa. Parabéns, Luísa. Eu sei que muita gente vai entrar nesse trem a partir de hoje. Eu sei, em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu peço. Divina vontade, reina na nossa vontade. Amém. Fiat.